Boa tarde, pessoal. Hoje nós iremos falar sobre Roma Antiga. Roma Antiga surgiu no século 8 a.C. e estava localizada na Península Itálica, mais precisamente na sua parte central. A origem de Roma está ligada a partir de uma construção de uma fortificação criada pelos latinos e sabinos. Mas os etruscos, que foram povos bastante importantes nessa formação, dominaram a região no século 7 a.C., quando historicamente compreende o início da civilização romana. Mas há uma lenda que fala sobre a origem de Roma, e esta lenda está ligada ao abandono de Rômulo e Remo, que foram abandonados quando crianças e mais tarde alimentados por uma loba. E assim foram educados por um casal de camponeses e quando adultos, Rômulo matou Remo e se tornou o primeiro rei de Roma. Várias informações lendárias sobre os primeiros anos de Roma está escrito na obra Eneida, do poeta Virgílio. E a tradição oral de Roma está basicamente prevista nessa obra chamada Eneida. Outros povos que colaboraram com a formação de Roma foram os latinos, sabinos, etruscos, gregos e os gauleses. Então, pessoal, essa civilização romana foi importante também para a nossa sociedade porque deixou legados importantes como o direito e a língua latina. Olhando o texto na tela sobre a origem mítica de Roma, os romanos explicavam a origem de sua cidade através do mito dos gêmeos Rômulo e Remo. Segundo a mitologia, os gêmeos foram abandonados junto ao rio Tibre e salvos por uma loba. Um pastor recolheu e lhes deu o nome de Rômulo e Remo. Depois de matar Remo numa discussão, Rômulo deu seu nome à cidade, que é chamada de Roma. A história de Roma antiga é fascinante em função da cultura desenvolvida e dos avanços conseguidos por essa civilização. De uma pequena cidade, tornou-se um dos maiores impérios da antiguidade. Dos romanos, herdamos uma série de características culturais. O direito romano, até os dias de hoje, está presente na cultura ocidental, assim como o latim, que deu origem à língua portuguesa, francesa, italiana e espanhola. De acordo com os historiadores, a fundação de Roma resulta da mistura de três povos que foram habitar a região da Península Itálica, que é onde estava localizada a civilização da Roma Antiga. Esses povos foram os gregos, os etruscos e os italiotas. Eles desenvolveram na região uma economia baseada na agricultura e nas atividades pastoris. A sociedade nesta época era formada por patrícios, que eram nobres proprietários de terras, e plebeus, que eram comerciantes, artesãos e pequenos proprietários, sendo que os patrícios estavam no topo da pirâmide, ou seja, tinham mais privilégios. Falando sobre a obra Eneida de Virgílio, o Virgílio, pessoal, eu costumo comparar ele com o poeta Homero. A importância dele para Roma foi basicamente igual à importância de Homero para Grécia. Então, Virgílio era o poeta mais importante de Roma e ele escreveu a obra Eneida. Nessa obra, cuja importância é bem diferente quando se compara os gregos atuais e os italianos atuais, é importante por ter sido um épico romano
que tentava se assemelhar aos épicos clássicos de Homero, Ilíada e Odisseia, mas no caso, contando a história de Enéas, um troiano que foge para a Península Itálica, onde seria o ancestral de todos os romanos. A Eneida é um poema épico latino escrito por Virgílio no século I a.C. e conta a saga de Enéas, um troiano que é salvo dos gregos em Troia e viaja errante pelo Mediterrâneo até chegar à Península Itálica, onde está localizado a cidade de Roma. Seu destino era ser ancestral de todos os romanos, que se retrata durante o classicismo. A Eneida simboliza o poder do Império Romano sob o comando de Augusto. No período monárquico de Roma, os reis tinham origem etrusca. No período da monarquia de Roma, os reis tinham origem etrusca. E durante a monarquia, somente os patrícios participavam da política. Então o rei era a maior autoridade no período da monarquia e governava com auxílio do Senado, ou seja, o Senado era formado por chefes das principais famílias patrícias e também eles governavam com o apoio da Assembleia, que era formada por soldados com até 45 anos. As demais funções propostas na questão correspondem ao período republicano, que é o outro período além da monarquia. Então, uma imagem ilustrativa sobre a monarquia, sobre a política no período da monarquia, onde o rei tinha um poder político, acumulava também o poder religioso, jurídico e militar, com o apoio do Senado, onde o Senado era formado pelo Conselho de Anciãos, que são aristocratas e patrícios, que fiscalizavam o rei e elaboravam as leis. Fazia parte também da estrutura política da monarquia romana a Assembleia, que eram os cidadãos que votavam as leis criadas pelo Senado. Falando agora da estrutura social de Roma, nós temos 4 classes: os patrícios, clientes, plebeus e escravos. Estabelecendo a pirâmide social, no topo nós temos os patrícios, que eram grandes proprietários que possuíam direitos políticos e desempenhavam importantes funções públicas. Os clientes eram livres, que eram associados aos patrícios de forma auxiliar, subalterna, e tinham proteção em troca de apoio. Ou seja, os clientes tinham uma certa ligação e prestavam auxílio aos patrícios. Os plebeus eram livres, dedicados ao trabalho produtivo e sem direitos políticos. E na base da pirâmide tinha os escravos, que eram devedores incapacitados de cumprir seus débitos, e prisioneiros de guerra. Eram considerados bens e exerciam desde funções básicas às especializadas. Ou seja, os escravos geralmente se tornavam escravos por dívidas e também eram prisioneiros de guerra. E nessa estrutura social, geralmente os que tinham privilégios e direitos políticos eram os patrícios. Durante a fase monárquica, Roma foi governada por 7 reis, segundo conta a história romana, e eram aconselhados pelos grandes líderes das principais
famílias romanas. Esses homens de idade mais avançada eram chamados de senadores. Uma assembleia composta por todos os homens adultos, filhos das mais tradicionais famílias, aprovava ou não as propostas feitas pelo rei ou anciãos, que eram os senadores. Ou seja, a estrutura política girava em torno do rei e do senado. Sobre os reis romanos da antiguidade, eram 7. Rômulo, que foi de 753 a.C. até 716 a.C. Numa Pompílio, que foi de 716 a.C. até 674 a.C. Túlio, que começou a sua monarquia em 674 a.C. Anco Márcio, que começou o seu reinado em 642 a.C. Lúcio Tarquínio Prisco começou em 617 a.C. Sérvio Túlio em 579 a.C. E o último rei da monarquia romana foi Tarquínio o Soberbo, que assumiu o reinado em 535 a.C. Está aí uma imagem ilustrativa sobre Roma Antiga, onde conta a lenda que uma loba amamentou Rômulo e Remo, os irmãos, e falando agora sobre o fim da monarquia, para encerrar o assunto. O rei Tarquínio, o Soberbo, tentou acabar com o Senado e as outras assembleias e governar sozinho, além de torná-lo hereditário. Então, Tarquínio Soberbo, ele tinha a intenção de centralizar o governo da monarquia em Roma. E o Senado ficou insatisfeito com essa decisão de Tarquínio. Então, o Senado prendeu Tarquínio e o condena à expulsão de Roma. Assim, o Senado proclama a República Romana em 509 a.C., encerrando com o governo da monarquia em Roma e dando fim a esse período da história romana. Assim, pessoal, encerramos mais uma aula e até a próxima semana.